Aê pessoal, boa tarde, estamos chegando com a live do terceiro tempo diretamente da redação aqui do terceiro tempo na Avenida Paulista. Ai meu Deus do céu, viu? Para falar muito de Copa do Brasil nesta quarta-feira. Para falar também. É incrível. Ai. Seleção brasileira, hein? Sexta-feira tem convocação da masculina, amanhã tem convocação da feminina para a Copa do Mundo. Sinceramente, não sei o que é que vai ser mais desastroso, viu? A nossa Copa América masculina ou a nossa Copa do Mundo feminina. Estou bem pessimista. Ai. E a nossa pergunta do dia hoje para você participar, respondendo aqui na live do terceiro tempo, no nosso Facebook, nos comentários. Pergunta do dia é a seguinte: Clássico do Povo, Corinthians e Flamengo. Quem é favorito para a partida desta noite? Corinthians joga em casa, Flamengo embalando. Já deu trabalho com o time reserva para o São Paulo, conseguiu uma classificação dramática na Libertadores, jogando contra o Peñarol. Depois venceu a equipe da Chapecoense mais uma vez com o time reserva, time misto. Hoje não tem essa história não, hein? Hoje é jogo grande mais uma vez. Será que o Flamengo bota toda a força em campo, aquilo que tem de melhor? O que é que pode fazer contra o Corinthians, que costuma jogar bem partidas assim de mata-mata, né? Jogando em sua arena. Tem favorito a partida de hoje? Seria o Corinthians? Seria o Flamengo? Pergunta para você responder na nossa live do dia, para participar também com a sua pergunta, com o seu comentário, evidentemente. Vamos falar sobre isso, vamos falar dos outros jogos também. Tem Atlético Mineiro e Santos, tem Fluminense e Cruzeiro. Tudo isso a partir de agora comigo, contigo e com o João Antônio. Tudo bem, João Antônio? Grande abraço, Frank. Boa tarde. Estou acordado, viu? Essa bocejada aqui é aquela de limpar, né? Para o fôlego sair, né? É só sentar aqui que dá essa bocejada de se começar. Bicho, eu joguei o apito para cima, não sei onde ele foi. Foi atrás do outro. Meu Deus, mas tá bom. E Olha, aí, João? Primeira coisa, em relação a favorito para classificação, eu diria que é o Flamengo. Acho que o Flamengo é superior, é mais time. Hoje vai ser mais ou menos aquele duelo, né, de defesa contra ataque. Porque o Corinthians, normalmente, ele não ataca o adversário. Aquele esquema que você sempre combate do reativo, do time reativo. Já o Flamengo, ele ataca mais e tem obrigação de atacar. Porque ele tem aí um ataque de mais de 160 milhões. Incluindo aí as compras de Arrascaeta, Everton Ribeiro, teve o Vitinho um pouco antes, o Gabigol veio por empréstimo, não entra meio que nessa conta, né? Mas é um time que tem um potencial ofensivo, o Bruno Henrique, que o Flamengo pagou também por ele, então é um potencial ofensivo muito bom. Eu não sei, eu acho que o Corinthians vai ter que sair um pouco mais para o jogo. O Corinthians não vai poder ficar fechado o tempo todo, porque esse time do Flamengo, você pega um time como o Palmeiras, por exemplo, você fica fechado, o Palmeiras também não sai muito. Então você acaba conseguindo ter uma ou outra bola para você conseguir fazer um golzinho e se fechar lá atrás, como aconteceu no jogo do Campeonato Paulista. O São Paulo, quando o Corinthians decidiu o título, o São Paulo vinha num crescimento, mas ainda era um time sem os reforços que vieram para o Brasileiro, ainda era um time que estava saindo de uma grande crise, de quase eliminação. Então o São Paulo também não foi um time altamente corajoso. Tanto que o São Paulo vinha jogando de uma forma, enquanto o Corinthians jogou de outra. O São Paulo, ele acabou se intimidando com o fato de jogar contra o Corinthians na final do Paulista. E não foi aquele futebol vistoso, bonito que vinha sendo, com o Antony, com o Everton, com o Elinho, com o Pablo, naquela época que estava jogando, né? Então, o Corinthians, quando pega esses adversários que também não lhe atacam muito, o próprio Santos, no jogo do Campeonato Paulista contra o Corinthians, ele não foi o Santos normal. Foi 0-0 o jogo, o Santos teve mais posse de bola, mas não foi aquele Santos que se jogou para atacar. Eu acho que hoje o Flamengo, não digo que vai se jogar e deixar espaços na defesa, porque a defesa do Flamengo é uma defesa que não passa muita confiança, mas o Flamengo vai propor mais o jogo. E se o Corinthians não fizer o mesmo, corre o risco muito grande de sair derrotado e já praticamente eliminado em sua arena. O Flamengo é mais time, o Corinthians quando joga na arena ele consegue segurar o adversário, acha um contra-ataque, acha um ataquezinho para fazer aquele gol salvador, mas contra esse Flamengo hoje eu não sei não, viu? Eu estou achando que o Flamengo leva e já começa a levar hoje.
Olha aí, compartilhe a nossa live, tá bom? Compartilhe aí com as suas redes sociais também, você que está nos acompanhando agora aí pelo Facebook, para a gente chegar em mais pessoas. O Thiago Dantas, grande Frank, grande João, Neymar será convocado e será capitão. O Brasil não passa das oitavas. Timão vence o Cheirinho hoje, aposta do Thiagão. O Antônio Carlos, 3-1, Mengão, fácil, eita! Cleberson Furlan, Flamengo, o freguês vai de 4-0 Corinthians, ele está informando aqui. Que otimismo, hein, Cleberson? Nem o Carille sonha com isso. O Ivan Bartoli, boa tarde, sou Corinthians, mas o Flamengo disparado é favorito. Corinthians vai atuar igual o jogo contra o Santos no Paulista. Será, gente? Rui Marinho, Timão 3 em cima do Flamenguinho. Jefferson Vertuan Devec, Palmeiras não sai muito? KKKKK, esses dois não entendem nada de futebol, dois velhos caducos. Quem falou de Palmeiras? Você falou de Palmeiras? Eu falei. Eu falei que o Palmeiras também não é um time de sair, não. O Palmeiras o quê? Com o Felipão? Você acha que o Palmeiras é um time que sai muito pro jogo? Sai contra o Melgar, sai contra... Agora, quando é um adversário do mesmo nível, ou até inferior, mas que pode passar algum perigo, o Palmeiras também se fecha. O Palmeiras não é um time que vai para cima, não. Então, isso que eu quis falar. O Palmeiras não sai tanto também pro jogo, como o Flamengo vai sair no jogo de hoje. Eu acredito que vai sair. O Palmeiras é um time também, não é tanto quanto o Corinthians. Mas ele não é de sair, não. É um time de ficar mais fechado. Ô Jefferson, não conheço você, não sei de onde você veio, não sei quem você é, mas eu acho que você também não conhece a gente, né? Então eu vou relevar aqui esse negócio de dois velhos caducos e tal. Tem um negócio de efeito Sidão rolando aí, as pessoas deviam pensar um pouquinho mais antes de escrever as pataquadas. Não, velho é até limite, caduco não. O Thiago Dantas, o Carille vai ser responsável direto pela demissão do Abel. Nó tático, o Corinthians faz no mínimo 2 gols de vantagem hoje. O Cleberson Furlan, Corinthians campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e vai incomodar muito no Brasileiro. Agilson Saraiva, vamos ganhar aqui, é Mengão, ele fala. E o Júnior Camptrônica, o jogo empata hoje, 0-0. O Flamengo leva depois no Rio de Janeiro por 2-0. João, fala. Só para finalizar. A gente está falando exatamente. Estamos com tempo. Quando o Santos enfrentou o Corinthians, e o Corinthians teve aquela atuação medíocre, desastrosa, de ficar jogando como um time pequeno para segurar o resultado, o Santos só fez um gol no final, um gol de um zagueiro. Essa é a diferença, por exemplo, de um Santos e de um Flamengo. Essa é a diferença. E isso é muito preocupante para o Corinthians no jogo de hoje. Porque o Santos ele não tem aquele matador, a gente vem falando isso faz tempo. A bola tem sempre, está sempre na posse de algum jogador do Santos. O Santos arma bem a jogada, só que na hora de finalização é um problema. Tudo bem, ganhou no Vasco de 3, mas criou 10 chances, porque o Vasco é um time fraco. Mas normalmente o Santos se ressente dessa falta de um matador. O Flamengo já não tem esse problema. O Gabigol perde muito gol, mas ele faz muitos. O Bruno Henrique é um jogador que desandou a fazer gol nesse ano. Teve um ano ruim, o ano passado, mas desandou a fazer gol. O Arrascaeta sabe fazer gol, finaliza bem, de fora da área e dentro da área principalmente. O Everton Ribeiro faz muito gol também. Então o que o Santos não tem, o Flamengo tem. Então se o Corinthians não se propor a tentar jogar meio que de igual para igual, para não deixar o Flamengo dominar o jogo inteiro, o Corinthians corre um sério risco, porque se a bola começar a passar toda hora na área do Corinthians, o Flamengo vai marcar, porque o Flamengo tem jogadores que sabem fazer gols. É isso aí. Bem, o Corinthians hoje, cara, ele só não tem o Gustavo, né? E não sei se o Júnior Urso vai iniciar ou não a partida, mas basicamente só o Gustavo, o resto todo mundo à disposição, os caras que estavam lesionados já voltaram, né, no fim de semana, só o Júnior Urso acabou ficando no banco de reservas, mas mesmo assim entrou no segundo tempo. Então assim, o Corinthians pode hoje mostrar sua força, né, João? Tem, pelo menos o Carille tem à disposição, né, aquilo que ele tem de melhor. É obrigação do Corinthians mostrar alguma coisa no jogo de hoje, coisa que não vem mostrando faz tempo. E a gente tem que destacar o seguinte, que a última atuação do Flamengo com o time titular foi no empate contra o Peñarol. Foi com o time titular. Os outros 2 jogos foram com o time reserva pelo Brasileiro. E nesse jogo contra o Peñarol... O jogo contra o Peñarol foi entre os dois, né? E nesse jogo do Peñarol, o Flamengo teve a melhor atuação sua no ano. Tudo bem, aí é que a gente fala, o Flamengo perdeu um caminhão de gols também.
Mas isso acontece, o Flamengo tem jogadores que sabem marcar. É que naquele dia esses jogadores não estavam inspirados. Se o Flamengo tiver uma atuação daquela que teve contra o Peñarol, contra o Corinthians jogando atrás, o risco é muito grande. Então por isso que eu acho que o Corinthians jogando em casa, com o time praticamente completo, o Carille tem que mostrar alguma coisa de novo. Não pode ficar só se defendendo, porque aí o risco vai ser enorme. O Agilson Saraiva, parabéns pelo programa, panela velha que faz comida boa, adoro seu programa. O Nelson Perim Guareschi, o grande seu Nelson, boa tarde amigos, boa tarde. Albérico Ferreira, vai Corinthians. O Jefferson Vertuan Devec, desculpa aí pela brincadeira, mas é que fico puto quando falam que o Palmeiras não sai muito. O Palmeiras sempre propõe o jogo, dentro e fora de casa, só não tem mais gols no ano do que o Santos. Só esquecer de propor o jogo contra o Boca Juniors, né, lá em La Bombonera no ano passado, nos momentos cruciais. Agora, sim, nos momentos cruciais jogou para defender resultados. Isso aí não é legal. O São Paulo ficou... e aí ficou fora da final do Paulista. Fora da final do Paulista, então não é bem assim, não. O Albérico Ferreira, quanto à brincadeira, não tem problema. Brincadeira aqui a gente tolera todas, não tem o menor problema, né? Só não pode passar do ponto aí. O Albérico Ferreira, vai Corinthians. Cláudio Andreata, vai Corinthians. O Nelson Guareschi, Frank, você conhece o Ricardo Campitelli? Trabalhou com o Milton Neves mais de 15 anos na TV, é meu primo. Não tenho a honra de conhecê-lo, viu, o Nelson? Mas me sentiria honrado com certeza. Rodrigo Garcia, boa tarde, meus amigos Franco e João. Eu gostaria da opinião de vocês. Você conhecem o futebol do lateral direito Matheus Alexandre, que foi contratado pelo Corinthians vindo da Ponte Preta? Ele irá permanecer emprestado lá pela Macaca até o final do ano. Foi uma boa contratação do Corinthians? Contratou, mas deixou lá, né? Um negócio estranho. Não acompanho o futebol do Matheus Alexandre, assim, não tenho condição de fazer uma análise mais acentuada do jogador. Mas é estranho, né? O Corinthians precisando aí de repente de um lateral para o lugar do Fagner, quando ele não estiver, e de repente ele pode até ser convocado para a Copa América, não que a gente vá ter jogos do Brasileiro, mas de repente, para que um jogador como esse, em jogos amistosos, pudesse apresentar alguma coisa, mas deixou por lá, então, não sei. Aí tem o Michel Macedo, né, se é para... O Fábio José de Santana, boa tarde a todos do terceiro tempo, Corinthians 2-0 no cheinho, eita rapaz. Mas é normal no Corinthians, eu tinha contratado um jogador de 29 anos para o Sub-23, quer dizer, então... O Laércio Rosa também está conosco aqui. O Thiago Dantas, curiosidade sobre Corinthians e Flamengo. 52 vitórias do Timão contra 51 do Flamengo. Eita! O Agilson Saraiva, ele diz aqui, respondeu Diego ou Arrascaeta. Eu não entendi aqui a sequência, tá bom? Eliminamos vocês ano passado. Esse ano não vai ser diferente. Quem é o timinho? O Fábio José de Santana respondendo aí ao Thiago. O pessoal tá aqui respondendo com o outro. Isso aí é legal, viu, bicho? Mengão 1-0, aposta aqui o Raniel Ribeiro. 1-0 pro Mengão, ele tá apostando e mandando um abraço aqui pra gente. Valeu, muito obrigado. Bom, no jogo das 7h15 da noite tem Atlético Mineiro e Santos. O Atlético nunca venceu o Santos em mata-mata, tem essa curiosidade aí, né, Pinta? Não sabia disso não, realmente muito curioso. O jogo será lá em Belo Horizonte e o Atlético, muita gente falava assim, o Atlético começou brasileiro, venceu 3, mas não enfrentou nenhum time assim, dos candidatos ao título. Aí pegou o Palmeiras, perdeu, agora tem o Santos pela frente, mas não é brasileiro, é Copa do Brasil. Muda muita coisa assim, naquilo que o time tem que, na postura do time dentro de campo, João? Hoje é o jogo pro Atlético, por ser aquele negócio de tá jogando em casa. Eu acho que tem que ser o jogo do Atlético, porque o Santos aí é um time que propõe o jogo em qualquer lugar. E não vai deixar de ser diferente contra o Atlético Mineiro. Claro que, e aí, por isso que eu elogio o Jorge Sampaoli. Ele é um técnico que efetivamente ele gosta da posse de bola. Ele faz o seu time trabalhar com a bola, já vem de longe, vem da Universidade do Chile, vem da seleção chilena, na seleção da Argentina ele entrou no meio do caminho, teve problemas, alguns relacionamentos de jogadores da Argentina não são os melhores, e por isso o grupo não o ajudou e ele acabou não tendo uma participação muito boa durante a Copa do Mundo. Também ninguém é infalível.
Eu gosto muito do São Paulo. Mas o que eu queria dizer é que o São Paulo, ele não é um técnico que, apesar disso, ele é um técnico radical ao extremo. Ele é radical em querer a bola, mas ele não é ao extremo. Mesmo no jogo contra o Vasco, a gente viu que em alguns momentos o Santos apertado, teve chutão, teve lançamento para frente. Ele não tenta sair jogando 100% o jogo todo. Então, quando o jogo tem uma característica diferente, ele joga de uma forma diferente. Então, acho que hoje ele vai reforçar um pouquinho mais o sistema defensivo. Ele contra o Vasco, ele sabia que ele podia atacar, então deixou o Alisson no banco, foi com um volante que é muito mais solto que é o Pituca, ele abriu bem o jogo. Hoje não vai ser assim, porque o time do Atlético é bem superior ao Vasco da Gama. Acho que depois de 2 jogos, o classificado será o Santos. Eu vejo o Santos com favoritismo, jogando mais bola que o Atlético, falta um centroavante, mas o número de oportunidades é tão grande que uma hora a bola acaba entrando. O Atlético tem esse matador que não vem jogando bem e vem sendo criticado pela torcida. Domingo contra o Palmeiras, o Ricardo Oliveira saiu vaiado de campo. Então, a principal arma que o Atlético tem, que é o Ricardo Oliveira, não está funcionando. Então eu vejo que o Santos é favorito. Não sei se ganha o jogo de hoje. Eu não sei se ganha. Vai depender muito da postura do Atlético. Eu acho que aí é diferente do que o Corinthians tem que fazer contra o Flamengo. O Atlético tem que sair para o jogo, propor o jogo, mas não muito, não pode exagerar, porque se der a possibilidade do Santos ficar com a bola em contra-ataque rápido, esse do Santos para contra-atacar é um inferno, porque o Soteldo é veloz, rapidíssimo, o Rodrigo é muito rápido, o Carlos Sanches, ele é um jogador que ele tem um pulmão que é impressionante, ele volta para defender, daqui a pouco ele está no ataque, principalmente pela ponta direita, que ele cai muito por lá. Então é um time que tem um contra-ataque muito forte. Meu favorito para vaga é o Santos. Mas talvez se o Atlético conseguir se impor, se o Atlético conseguir jogar, acho que dá para conseguir pelo menos empatar o jogo de hoje lá em Minas Gerais. Boa. Ó, o Rodrigo Garcia está perguntando aqui na live se o Matheus Jesus, o reforço do Corinthians, ele pode ser usado como um terceiro homem de meio campo, assim como fazia o Rodriguinho. Não. O negócio dele é mais a volância mesmo. Ele pode ser usado na do Júnior Urso, por exemplo. Segundo volante. Aí eu acho que é onde ele se encaixa melhor. E o Agilson está perguntando se hoje é um jogo mais para o Diego ou mais para o Arrascaeta, João? Hoje é mais para o Arrascaeta. Porque o Flamengo vai ter, se o Corinthians sair propondo mais o jogo, o Flamengo vai ter que ter esse domínio de meio campo. E quem está jogando mais essa função é o Everton Ribeiro, na verdade. O Abel mudou o time do Flamengo, ele colocou o Gabigol aberto mais pela direita, não está centralizado. Quem está centralizado é o Bruno Henrique. O Arrascaeta está mais aberto pela esquerda e o Everton Ribeiro que está fazendo a função de armação. Então, eu acho que se colocasse o Diego no jogo de hoje, no lugar do Arrascaeta, ele ia ficar meio perdido por aquele lado. Só se ele entrasse pelo meio e aí o Everton Ribeiro mudasse de função e passasse para a lateral, né? Mas eu acho que esse time jogou muito bem contra o Peñarol, acho que deve ser mantido. O Diego foi muito bem no jogo contra o São Paulo, jogando com o time reserva, só que perdeu um pênalti contra o Chapecoense, foi vaiado pela torcida, então acho que até o aspecto psicológico faz com que o Abel mantenha aquele time que empatou com o Peñarol. Lembrando que o Diego é, digamos assim, o reserva de luxo desse time, né? Era o Arrascaeta, agora tem sido o Diego, certo? Além de Atlético Mineiro e Santos, Corinthians e Flamengo, tem também Fluminense e Cruzeiro. Vamos fazer uma sequência aí de 3 jogos, né? O Fluminense contra o Cruzeiro. Primeiro jogo no estádio do Maracanã. Essa semana muita gente exaltando o Fluminense de 2009, né? Que foi comandado pelo Cuca no fim da trajetória, que era uma equipe ameaçada de rebaixamento, mas aí com uma série de vitórias culminou com a permanência na primeira divisão. Aquilo até hoje é comemorado. E o Fred foi uma das estrelas daquele grupo, né, do Fluminense, né, a marca dentro de campo daquela permanência, né, como líder e como artilheiro também. Contra o próprio Cruzeiro, ele fez num jogo lá, que foi acho que 3-2, ele fez 2 ou 3 gols, né, contra o Cruzeiro e ainda ficou, não vou comemorar e tal. E hoje tem o reencontro do Fred, agora
com o Fluminense, né? Mas eles vão se reencontrar bastante nos próximos dias. Agora, antes de falar do Fluminense e Cruzeiro, você falou do Diego, né, que é o reserva de luxo do Flamengo, né? Mas, nossa, tem Berril, tem Vitinho, tem Lincoln, nossa, o poder de ataque do Flamengo, titular e reserva, é muito grande, por isso que jogar contra o Flamengo, você tem que atacar um pouco também, porque a defesa é fraca. Então. Esse que é o detalhe, você tem que atacar porque a defesa é fraca, a defesa não passa confiança. Quanto a Fluminense e Cruzeiro, é mais ou menos o que eu acho de Santos e do Flamengo. O Cruzeiro é superior, embora não esteja num grande momento. O Cruzeiro não vem bem, perdeu do Emelec, perdeu para o Inter com propriedade, o Inter foi melhor o jogo todo. Vem de 2 vitórias do Brasileiro, antes do jogo contra o Inter, contra a Ceará e contra a Goiás, onde jogou muito mal, contra o Ceará inclusive não merecia ter ganho o jogo, o Ceará perdeu o pênalti, o Fábio fez defesas maravilhosas, então está na hora do Mano consertar o Cruzeiro. Está na hora do Mano consertar o Cruzeiro. Então, e por isso que mesmo o Fluminense vindo de derrota para o Botafogo, o Fluminense tem uma chance no jogo. Porque o Cruzeiro não vive o momento que vive o Santos e que vive o Flamengo. Ainda acho que classifica, mas acho que o Fluminense tem chance de sair de lá com a vitória hoje. Olha, o Sampaoli bota o time para jogar de guarda baixa. É bom demais ver um jogo do time desse argentino. Ainda que esteja ganhando por 2 ou 3 de diferença, bota o time para cima na mesma intensidade. Isso se chama respeito ao torcedor e é a melhor forma de respeitar também o adversário. Show demais o Sampaoli, diz aqui o Thiago Dantas. Mas eu acho que assim, tem momentos que ele sabe também que ele tem que resguardar mais o time, né? Ele é bobo, tem horas que... contra o Vasco mesmo... Contra o Grêmio, acho que foi o grande exemplo disso aí. E contra o Vasco mesmo, quando ele sentiu que fez 2-0, já estava com o jogo mais ou menos ganho, mas sentiu que o Vasco ia ter uma pressão em cima, ele já colocou o Alisson também. Pode dar uma segurada, ele tem feito isso. Contra o Grêmio ele fez isso, ele jogou muito bem o primeiro tempo, saiu ganhando por 2-0. No segundo tempo, quando ele sabia que o Grêmio ia pressionar, ele segurou mais o time. Não tinha mais... E aí que eu falo, que é o momento certo de você fazer o que é necessário. Se é para sair jogando, tem momento para sair jogando. Contra o Grêmio, você acha que o Santos saiu toda hora jogando? Não saiu. Rifou bola para frente também. Então o Sampaoli, ele é um técnico que ele sabe o momento de ter a posse de bola e de fazer o que ele gosta. Elias Armando Torres, Corinthians tem time para passar do Flamengo. Anaildo Machado, no confronto Bahia e São Paulo na Copa do Brasil, o Bahia tem chance de eliminar o São Paulo? Tem sim. O Rodrigo Garcia, tem alguma chance do Guardiola retornar ao Barcelona? Tem também, não sei quando, mas tem, acho que não agora. O Reiaro de Murutinga do Sul, em São Paulo, abraços, força Flamengo, vamos mastigar os gambás. Que isso, rapaz? Sou palmeirense, ele kkkkkk. O Agilson Saraiva, obrigado pela resposta na pergunta dele. Vamos, Mengão. O Alexandre José da Silva, boa tarde, Frank e João. E vai, Corinthians! São os 3 jogos hoje da Copa do Brasil. Copa do Brasil que tem também, nesta quinta-feira, mais partidas. O Fortaleza contra o Atlético Paranaense. Os outros jogos do Grêmio, do Palmeiras e do São Paulo, a partir da próxima semana. E tem o Internacional Sampaio, Correia e Palmeiras, Internacional e Paysandu, Juventude e Grêmio, São Paulo e Bahia. Quem decide em casa os confrontos: Palmeiras, Paysandu, Grêmio e também o Bahia. Bom, na Série B nós tivemos ontem o Oeste de Barueri empatando com o Cuiabá por 1-1 e o Figueirense vencendo o Brasil de Pelotas por 1-0. Aliás, no final de semana a gente teve o clássico brasileiro, né, na Série B, Brasil de Pelotas e CRB, que é o Grupo de Regatas Brasil, né? Então foi Brasil contra Brasil. E o Brasil, na divisão do futebol brasileiro, o Brasil está na Série B. Só para você ter uma ideia como o negócio também. No Mundial nunca também. Foram forças, né? No Mundial também. E o Brasil de Pelotas está mal pra caramba, né? A gente tem que analisar aí que sofreu para permanecer no ano passado e esse ano acho que não vai ter jeito não. E o CRB também não dá para ficar muito longe, né, João? Um time muito simpático, né, que teve uma tragédia recentemente, há cerca de acho que uns 10 anos, um pouco mais que isso, né? O ônibus da delegação acabou batendo, vários atletas que estavam no ônibus acabaram falecendo. Um deles, eu vi muito jogar
o Alex Millar, o Cláudio Millar, o uruguaio, era ídolo da torcida, ele tinha jogado anteriormente na Portuguesa Santista, teve uma passagem boa em Santos pela Portuguesa Santista, jogador uruguaio, jogador de muita raça, velocidade, jogar mais aberto pela direita, como se fosse o ponta direita mesmo, né? E deixou muita saudade lá em Pelotas. O Brasil, que é um time, a gente acaba ficando perto dessas equipes que passaram por essas situações, né? Como a gente adotou a Chapecoense, esse caso que aconteceu então com o Brasil de Pelotas, recentemente a gente teve aí os 70 anos. O Derlei estava, não estava? Ele estava em fim de carreira, mas acho que ele estava nesse acidente. Lá, assim. A gente teve recentemente, há 2 semanas passadas, né, 70 anos da tragédia de Superga, do time do Torino, que todo ele foi vitimado por um acidente na Torre de Superga, na Itália, né? Então são tragédias que acontecem no futebol e que a gente acaba ficando com isso marcado, né? O Joás Brito, boa tarde, meus caros. O Santos é favorito contra o Palmeiras. Sábado tem o confronto dos líderes do Campeonato Brasileiro, né? Jogo no estádio do Pacaembu. Por quê? Porque tem show lá no estádio do Palmeiras. Vamos falar aí durante a semana sobre o clássico, até esperar a performance do Santos também na Copa do Brasil. Lembrar que o Santos teve essa semana aí com o jogo da Copa do Brasil, o Palmeiras descansou. Na semana que vem é a vez do Palmeiras atuar pela Copa do Brasil, né? E aí, quem jogou essa semana, caso de Santos, Corinthians, Flamengo, enfim, alguns deles folgarão, né? Que já tem jogo de volta também semana que vem. O Thiago Dantas, tomara que aliás, o Corinthians vai jogar pela Sul-Americana semana que vem. O Corinthians está com uma sequência forte agora de jogos aí. Thiago Dantas, tomara que o Carille não entre com Cássio e Walter no gol. Pedro, Henrique, Manuel, Marlon e Bruno Mendes. Não, Bruno Mendes não vai, se esquece. Avelar, Fagner e Ralf, e kkkk. Sidney Medina, boa tarde, rapaziada. Salve, Sidney. O Marcelo Anderson, o CSA tendo que vender o mando de campo, muitos torcedores não entendendo, mas acho que é necessário para o clube de Alagoas. Faz parte aí, né? Infelizmente. O Palmeiras vai fazer um jogo, acho que contra o Botafogo também, que vai ser lá no Mané Garrincha. Mando de campo do Botafogo, e não dá para falar que o Botafogo não tem estádio, né? O Botafogo tem o Estádio Olímpico Newton Santos lá no Rio de Janeiro. O Alexandre José da Silva, é verdade, João Antônio, bem lembrado essa tragédia com o Brasil de Pelotas. É isso aí. Ô João, antes de falar do esporte olímpico, mas já falando também, tem alguma perspectiva para a seleção feminina do Brasil no Mundial da França? A convocação será amanhã pelo Vadão, antes da gente fazer os seus destaques. A primeira coisa que acontece é que a seleção vem de 9 derrotas seguidas. Mesmo assim, o Vadão foi prestigiado, até porque não tem muito o que mudar, né? Não dá. E é engraçado que a gente tem várias jogadoras de alto nível e que estão brilhando lá no futebol europeu. Andressa Alves está bem, Ludmilla está bem, a Marta como sempre, né? Então o Brasil tem um bom time, mas eu não sei, durante todos esses anos, a gente teve o futebol feminino na primeira Olimpíada em 96. E de lá para cá o Brasil sempre foi bem em Olimpíadas, mundiais. Né? O Brasil tem medalhas em Jogos Olímpicos. Na Rio 2016 já tinha caído muito, porque a verdade é assim, o Brasil, quando ele começou a disputar Olimpíadas mundiais, a gente tinha o quê? Tinha 5 ou 6 países de nível. A gente tinha aí os países escandinavos, Suécia, Noruega, tinha Estados Unidos, e tinha um outro oriental aí, o Japão, mas não tinha muita gente. Aí começou, o feminino começou a crescer, e na mesma medida que ele cresceu fora, aqui ele empacou. Se bem que a gente sempre viveu com gerações também, né? A Marta, que está aí há muito tempo, e algumas jogadoras que apareciam, mas não tinha, não dava para o treinador ou para a treinadora trabalhar com tanta quantidade. Sempre foi assim, sempre foi dificultoso para o Brasil. E hoje a gente tem aí França, a gente tem Espanha, a gente tem, além do Japão, tem Coreia, a gente tem China, continua os Estados Unidos, tem o Canadá, tem a Austrália. Então houve um crescimento mundial. E aí o Brasil não perdeu aqui. Estagnou. O Brasil estagnou. Então eu vejo uma situação muito delicada. O Brasil vai ter que tentar jogar muito nessa primeira fase. Tem a Jamaica pela frente, o primeiro adversário. Tem a Itália, que é uma seleção que não é uma das principais da Europa. E a outra acho que é a Nova Zelândia ou a Austrália.
Então é um jogo já, esse outro jogo já é um jogo que o Brasil, teoricamente pelas derrotas que vem tendo, pode perder e talvez tenha que brigar contra a Itália pela vaga, que é uma seleção, repito, que não é tão poderosa assim. Boa. E a partir daí, se classificar para a segunda fase, o que vier é lucro. O que não pode é ser eliminado na primeira fase, porque vai ser uma situação vexatória para a seleção brasileira de tantos grandes resultados, e que tem lá o Vadão, tem lá o Marco Aurélio. De qualquer maneira, boa sorte aí para as nossas meninas. O Jorge Nascimento dá um bom dia pra gente, irmão. Atrasadão, hein, velho? E é boa tarde já, velho. Bom, como é que chama? Advertência para você, hein? O Anaildo Machado, o Campeonato Brasileiro deveria voltar àquela fase de mata-mata, a partir das quartas de final, era mais emocionante. Ô Anaildo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma discussão sobre pontos corridos e mata-mata aí nos próximos programas, tá bom? Aí para vocês opinarem e defenderem as teses de vocês com relação qual campeonato que é melhor e como é que deveriam ser os campeonatos no Brasil. Mata-mata ou pontos corridos. Vamos deixar já para terça-feira, né? O Geraldo Neri também está conosco aqui, certo? O João, destaques olímpicos. Basquetebol deu Flamengo. Flamengo do nosso Jorge está na final do Novo Basquete Brasil, né? Da NBB. Flamengo bateu o Botafogo por 90-75 com 23 pontos do interminável Marquinhos, que realmente continua numa fase muito boa e ainda sonha, por que não, em disputar mais uma Olimpíada em Tóquio em 2020, já que a nossa renovação no basquete também não é tão grande assim, mais ou menos o que acontece com o futebol feminino, né? A final começa domingo, 10h45, no Maracanãzinho, Flamengo e Franca. Só que Franca tem direito a jogar mais jogos em casa. Então o primeiro é Maracanãzinho, depois 2 em Franca, o quarto no Rio de novo e o quinto em Franca, fechando a série, se houver necessidade, claro, de chegarmos a 5 jogos. Mas pelo equilíbrio das duas equipes, olha... Essa é a tendência. Temos uma tendência grande que isso aconteça, né? No voleibol, na Itália, terminou o Campeonato Italiano, a Superliga, e o Bruninho e o Andi Leal, o cubano naturalizado brasileiro, foram campeões pelo Civitanova, que acabou ganhando do Perugia a última partida, e foi em Perugia. Todos vinham ganhando seus jogos em casa, e no último jogo o time do Bruninho e do Leal acabou vencendo, ficando com o título. A seleção está convocada para as competições desse ano, para a Liga das Nações, para o PAN, e olha só, hein, o Leal foi chamado e pela primeira vez ele vai vestir a camisa da seleção brasileira, o cubano naturalizado brasileiro, e eu acho que o cara ficou um bom tempo, inclusive, fora, teve que cumprir um estágio aí. 2 anos, né? De 2 anos. Naturalização. Né? E aí agora, se ele escolheu... E havia uma dúvida, né, se ele seria chamado ou não, tudo, porque nós temos talentos. Sim. Né, para jogar na posição, mesmo na posição do Leal, mas é uma opção do treinador. E eu fico feliz, porque ele é um cara que... Ele não precisava, né, se naturalizar brasileiro. Não, já tem mais de 30 anos, já tem a carreira ganha. Então, mas para ele é legal também, porque Cuba caiu demais no vôlei. Cuba tem tido problemas muito graves. Nas últimas competições jogou com um time juvenil, porque ninguém aceitou convocação, muita gente saiu do país. Então, para ele, que é um jogador de alto nível, é legal jogar numa seleção de alto nível, não ficar jogando numa fraca seleção cubana. E no Taekwondo começou hoje o Mundial na Inglaterra, Brasil com 8 no masculino, 8 no feminino, e hoje já todos eles foram eliminados. O Eduardo Bareta, de 58 quilos, e a Paloma de Lima, dos 73, perderam logo a primeira luta, mas pelo menos tivemos uma vitória. A Valéria Rodrigues Santos, ela da categoria 46 quilos, ela ganhou da Ioana Koutsu, da Grécia, a sua primeira partida, foi 18-4, 14-4, uma vitória tranquila até, só que depois deu azar no chaveamento. Ela pegou a Jae-Yong-sin, que é coreana, e que era a 5ª no ranking e campeã mundial em 2017. E aí ela acabou perdendo, foi derrotada e está eliminada. Amanhã tem mais lutadores do Brasil nesse Mundial lá na Inglaterra. Legal, Jorge Nascimento, bomba! Flá vence Corinthians por 2-0 e facilita o jogo em casa. Pega essa visão! Diz aqui o Jorge Nascimento e ainda coloca entre parênteses aqui, é gíria carioca. Pega essa visão. Beleza. O Messi Soares, Timão 2, Flamengo 0, Porto Seguro, Bahia, salve Porto Seguro, valeu Messi. O Marcelo Anderson, o Rafael Tenório faz certo em vender o mando de campo do CSA, boa tarde, apoiando aqui a decisão do clube alagoano. Gente, gostou da live do terceiro tempo? Deixa um like aí pra gente, maneiro.
Não se esqueça de compartilhar a nossa live sempre quando a gente estiver ao vivo aqui ou depois mesmo com as suas redes sociais, tá bom? Obrigado pela parceria de sempre. A gente volta nesta quinta falando dos resultados dos jogos e projetando também já o final de semana e a convocação do Brasil na sexta-feira. Quero nem ver, hein? Valeu, João. Grande abraço. Ó, pessoal, ó. Pessoal. Ponto final. Tem gente que não gosta do apito. Tem gente que fica dormindo.